Em Sob o Domínio do Medo, acompanhamos David Summer, interpretado por Dustin Hoffman, que é um professor de matemática americano muito calmo. Ele se casa com a inglesa Amy, interpretada por Susan George, e buscando fugir do estilo de vida da cidade grande, os dois se mudam para a zona rural da Cornualha, onde Amy cresceu. Ali, David não é bem acolhido pela população, sobretudo pelos homens. As provocações se tornam cada vez mais agressivas e um evento brutal poderá despertar o lado espantosamente violento de David. Sob o Domínio do Medo é mais um filme do diretor Sam Peckinpah. Na semana passada eu falei sobre O Meu Ódio Será Sua Herança. E esse é um filme um pouco diferente, não só porque não utiliza os ícones e os símbolos do faroeste. O Sam Peckinpah tem outros filmes que não abordam tanto o faroeste, mas talvez justamente por se localizar longe dos Estados Unidos e longe talvez de todo o imaginário americano. Esse filme se passa no interior da Inglaterra, como ficou claro na sinopse. E, basicamente, o filme ele segue essa dinâmica de comunidade contra o indivíduo. O que é engraçado porque tem vários filmes que se situam nessas localizações, desses interiores ingleses, né? Especialmente filmes de folk horror, que traz essa ideia de uma comunidade isolada e um indivíduo estranho que chega nessa comunidade, né? Além de filmes de horror que tem essa dinâmica, a gente pode pensar também em filmes de comédia que tem essa dinâmica de peixe fora do aquário, né? Inclusive, o filme ele abre com uma cena do Dustin Hoffman chegando, comprando algumas coisas no mercado, segurando um monte de coisas assim, e ele é bastante destoante com as pessoas da região. Eu acho que o filme, em vários momentos, a partir da mise-en-scène, pontua esse aspecto de como o Dustin Hoffman, né, o personagem do Dustin Hoffman, ele destoa da comunidade, né? Tem várias sequências onde a gente vê os homens da comunidade em grupo e ele isolado, ou ele simplesmente tendo um comportamento que destoa. Eu acho que no decorrer do filme esse é um aspecto que sempre é pontuado, essa questão do indivíduo, no caso do Dustin Hoffman, e a comunidade. Isso é pontuado a partir da mise-en-scène em vários momentos. Um fator bastante importante dentro dessa dinâmica é justamente a personagem da Amy, né? Porque ela cresceu nessa comunidade, inclusive um dos personagens teve um envolvimento amoroso com ela, e ao mesmo tempo ela se contrasta muito em personalidade com o personagem do Dustin Hoffman, né? Ele é professor de matemática, todo sério, e ela é mais jovem, ela é bem atraente, assim, e isso é bastante pontuado no decorrer do filme. Inclusive, esse é um aspecto que já aponta para uma situação de violência que permeia o filme inteiro, né? Que é justamente como o Peckinpah constrói essa questão do olhar. Eu comentei agora há pouco sobre a questão de como na mise-en-scène a gente percebe esse destoado indivíduo, né, na figura do Dustin Hoffman, mas ao mesmo tempo o filme pontua várias vezes um certo olhar justamente dessa comunidade, né, para esses indivíduos, né, que estão isolados, né? Então, em vários momentos a gente tem o grupo olhando não só para o personagem do Dustin Hoffman, mas para a personagem da Amy, né, que apesar dela fazer parte dessa comunidade, né, ela ter feito parte dessa comunidade em algum momento, ela é mulher e bastante atraente, então ela atrai essa questão dos olhares em vários momentos, bem como o filme pontua em alguns outros momentos uma questão de voyeur, né? Então a gente tem a noção de que os personagens parecem estarem sempre sendo observados em algum momento, assim, sempre estarem sobre essa questão que no final do filme vai se pontuar no cerco, né? Que é justamente o momento da catarse da violência, né? Que é comum em alguns filmes do Peckinpah. Mas no decorrer do filme, os personagens estão sempre sendo observados, estão sempre sendo olhados. Especialmente no caso do Dustin Hoffman, nessa figura do indivíduo que se destoa da comunidade, né, do estrangeiro. E no caso da Amy, simplesmente porque ela é mulher. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa questão com a comunidade, existe uma contradição muito na relação dela com o personagem do Dustin Hoffman. E eu comentei que essa dinâmica do peixe fora d'água pode servir para um filme de comédia, por exemplo, mas esse filme também, em alguns momentos, ele flerta com um certo drama doméstico, um certo drama do romance dos dois, né? A gente percebe que no decorrer do filme a relação deles vai ficando dissonante, assim. A gente começa vendo eles dois uma relação bastante harmoniosa, mas ele vai se isolando, não só pelo contexto que ele
que ele tá inserido ali, talvez muito mais até pelo contexto, mas muito pela personalidade dos dois destoarem. Então, no decorrer do filme, ele vai cada vez mais se isolando, ao mesmo tempo que a Amy vai sofrendo mais violência, né? Que começa com olhares, depois parte pra uma ameaça, né? Quando o gato dela é morto. Inclusive, se constrói uma situação bastante constrangedora, porque ela cobra do David, né? Eu esqueci o nome do personagem do Dustin Hoffman. Que ele tome alguma atitude, né, em relação à comunidade, e ele fica com medo, ele fica acanhado de tomar uma atitude. E ela meio que vai provocando que ele meio instigando ele a tomar essa atitude, né? Tem uma cena onde ela vai servir cerveja pra todo mundo ali, porque a dinâmica do filme estabelece que os homens da comunidade estão trabalhando na fazenda, né, que o casal vive, né? Eles estão construindo lá a garagem, então até por isso eles estão sempre sob esse olhar, até por isso estabelece que eles têm acesso à casa. Aí no momento ela leva a cerveja pra todo mundo, ela também leva leite, né, que é o leite do gato, meio que provocando que o David, né, tome algum tipo de atitude em relação a isso, sendo que ele não toma. Ele vai se isolando cada vez mais, e aí até que ela sofre a violência sexual, né, que talvez seja a cena mais forte do filme, né, e é bastante polêmico. Inclusive, essa é uma cena que deu bastante problema até na produção. Na relação do Sam Peckinpah com a atriz que faz a Amy, né, a Susan George, né, eles tiveram um certo problema para gravar essa cena. Talvez o Sam Peckinpah parecia um pouco irredutível em relação a como queria essa cena, mas enfim, é uma cena complicada para gravar em qualquer filme, mas acho que no fim das contas eles entraram no consenso e a atriz estabeleceu que toda essa violência seria transmitida no olhar. E de fato, a partir desse momento do filme, a personagem muda como um todo, e a própria relação dos dois, dela com o personagem do Dustin Hoffman, muda, assim, e ela transmite isso tudo com o olhar. É muito interessante, e eu acho que esse é um aspecto difícil de assistir do filme. Justamente essa questão da violência que ela sofre no decorrer do filme, e a questão de ela se sentir até impotente, justamente pelo parceiro dela, que está nessa situação de comunidade contra o indivíduo, né? Ela acaba meio que nessa contradição de fazer parte dessa comunidade ao mesmo tempo que ela está com ele, e ela sofre essa violência ao mesmo tempo que ele não consegue ajudar ela nessa questão. E no decorrer do filme a gente acaba nem sabendo se o personagem do Dustin Hoffman ficou sabendo da violência que ela sofreu. O que, no final, com tudo isso acumulado, né, a gente tem a cena do cerco, né, que talvez seja um aspecto que possa pontuar sobre... que talvez seja uma dinâmica que remeta ao faroeste, né, esses filmes de cerco, que os personagens ficam encurralados e ficam só enfrentando o pessoal, enfrentando o grupo que está querendo entrar, né, na casa, no caso. Mas a situação, nesse filme é interessante justamente porque a gente tem esse protagonista que é uma personagem muito lerdo, assim. É difícil você ter algum tipo de empatia ou simpatia por esse protagonista. Justamente, não só por causa dele, mas principalmente pela violência que a personagem da Susan sofre, e ele não dá uma resposta pra isso. Mas ao mesmo tempo, no final do filme, como ele tá nessa situação meio que de underdog, a gente, por essa dinâmica, a gente acaba torcendo por ele, né? Então, o filme ele traz várias contradições em vários momentos, assim, e tudo se situa nessa sequência final, né? Eu comentei no vídeo sobre o meu ódio será sua herança, que o Sam Peckinpah, ele tem essa questão da catarse da violência, e ele escolhe isso, ele faz uma panela de pressão para fazer isso do jeito mais violento possível, mais exagerado possível, e aqui nesse filme é algo que ele vai construindo o filme inteiro. É uma violência que vai sendo contida o filme inteiro, e aí no final a gente tem toda essa catarse, e é incrível como nessa experiência a gente até acaba esquecendo assim as questões no decorrer do filme e vira uma questão simplesmente de sobrevivência ali nessa situação. Então é realmente muito interessante, é algo muito... eu acho algo muito característico do diretor, né, assistindo outros filmes dele, e como isso tem uma função não só narrativa, mas de trazer esse pato de uma catarse que ao fim acaba tudo perdendo o sentido. A sequência do final do filme, quando o personagem do Dustin Hoffman vai ajudar o Niles, né, que
É uma dinâmica que eu esqueci de contar aqui. Tem esse outro personagem que também é isolado pela comunidade, que parece ter algum tipo de questão mental. É outro personagem que também é ostracizado pela comunidade, e aí no final do filme ele é acusado de ter sumido com uma das mulheres da comunidade, uma das garotas da comunidade. E de fato ele estava com ela, mas ele acabou acidentalmente matando ela. Ele foge pra casa do... Na verdade ele foge, o Dustin Hoffman atropela e leva ele pra casa. E aí vira uma questão dele proteger essa figura que também estava sendo ostracizada. E ao final do filme, como eu comentei agora há pouco, né, essa questão, esse pós-catarse, né, tudo perde o sentido. E aí no final do filme ele fala pro personagem do Dustin Hoffman, eu não sei onde é a minha casa, e ele fala, não tem problema, eu também não sei, né. E justamente porque tudo acaba se perdendo, tudo acaba se desfazendo nesse momento de catarse, né. E, enfim, eu acho que esse é um filme bastante interessante dentro da filmografia do Peckinpah, diferente justamente por essa questão desse cenário, né, de ser um filme que se passa na Inglaterra, de ter esse aspecto que talvez fuja um pouco dessa iconografia do cinema americano, do faroeste, que às vezes é bastante associado com Peckinpah, né, apesar de ter outros filmes com temáticas diferentes, assim, que não se relacionam tanto com essa temática do faroeste, mas ao mesmo tempo eu acho ele interessante justamente por ele trazer essas contradições, por ele trazer esses aspectos, essa violência que talvez seja bastante incômoda de assistir, mas ao mesmo tempo dele construir essa contradição a partir do protagonista, dessa ideia dessa relação que até o espectador constrói com o protagonista e dessa relação com a violência de novo. Eu acho que o final acaba realmente servindo como uma catarse de tudo o que o filme constrói e de todas as contradições que o filme constrói. E ele acaba desfazendo essas contradições a partir simplesmente de tirando o sentido de tudo. É muito curioso. Enfim, eu achei esse filme muito interessante e queria fazer uma crítica aqui e começar uma discussão sobre isso. Enfim, eu achei essa dinâmica que estabelece algo muito curioso para pensar essa relação com o protagonista. Enfim, esse foi mais um Videocrítica. Se você gosta de podcast, na descrição tem um link pro Sem Mais Podcast onde eu gravo toda semana, eu falo de algum filme, né? E também aqui eu faço outros quadros aqui no canal, lendo textos e o Ontem e Hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, comente, né? Deixe sugestões para os próximos episódios, comente se você assistiu sobre o Domínio do Medo, né? Salvo engano, ele está disponível aqui no YouTube. Então, eu não sei até quando ele vai ficar disponível, mas é bom aproveitar. Tá em boa qualidade, inclusive. Enfim, então é isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.